Amados irmãos, quero cumprimentá-los com uma boa noite, debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus, e dizer que é uma satisfação podermos estar participando deste culto de oração que prestamos a Deus, na certeza de que Ele ouve as nossas orações e responde. O Deus a quem servimos é um Deus bom, é um Deus que ama o seu povo. Eu tenho ouvido muito a respeito desse período de quarentena, desse período de pandemia, a experiência de diversas pessoas, e cada uma preocupada com um aspecto que esta realidade social que estamos vivendo nos traz. Tenho visto a preocupação com o cuidado, com a saúde, com a preservação da vida, que deve ocorrer, que é uma prioridade que deve ser encarada. Mas eu tenho visto também a preocupação com o que possa ocorrer após esse período de pandemia. Eu tenho ouvido o testemunho de alguns irmãos que são empresários e que têm se visto obrigado a demitir, inclusive, os seus funcionários diante da incerteza que têm vivido quanto ao futuro da própria empresa. Esse é um aspecto que muitas pessoas não observam. O que é que há de ser dessas pessoas que hão de se ver desempregada? Em tempos assim, a gente acaba tendo que olhar para o aspecto financeiro. E no aspecto financeiro, quando não se tem recursos. Com base nessa situação, nessa circunstância, eu vejo no texto bíblico de Mateus, capítulo 17, do versículo 24 a 27, um quadro onde alguma coisa parecida se instala. O texto ali está tratando de um momento em que se tem que pagar um imposto religioso e não se tem o dinheiro para pagar esse imposto. E alguém vem cobrar, porque quem tem autoridade para cobrar, vem cobrar. O que é que ocorre? Vamos ver o que o texto diz? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27, diz assim: Tendo Jesus e os seus discípulos chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro as autoridades que cobravam o imposto do templo, que cobravam as dracmas, e perguntaram a Pedro: o vosso mestre não paga o imposto do templo das dracmas? E Pedro respondeu: sim, ele paga. O texto prossegue dizendo: ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Pedro, de quem cobram os impostos os reis da terra? Me diga, Simão Pedro, de quem eles cobram? Dos filhos da terra ou dos estrangeiros, dos estranhos? Pedro raciocina e responde: eles devem cobrar dos estranhos, dos estrangeiros. E Jesus disse: disseste bem, porque logo os filhos da terra estão isentos de pagar esse imposto. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, Pedro, lança o anzol e pegue o primeiro peixe que vier. Abre a boca desse peixe e dentro dela acharás um estáter. Um estáter era uma moeda
romana. E essa moeda paga com ela o imposto por mim e por ti. Queremos pedir a tua graça, Santo Deus, para expormos a tua palavra neste momento. E queremos pedir a instrumentalidade do teu Santo Espírito para que o Senhor esteja falando a cada um dos teus filhos nesta hora, de acordo com a circunstância e com a necessidade de cada um. Tu que sondas os corações, que sabe o que se passa na mente, que sabe o que angustia a alma, pedimos a ti, Santo Deus, que o Senhor sonde a mente e o coração dos teus filhos e traga a eles uma palavra da tua parte que venha acalentar os seus corações. Nós te pedimos tudo isso, Santo Deus, confiados no poder que há no nome de Jesus. É em nome de Jesus que oramos. Amém? Queridos, o que vemos nesse texto aqui? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que esse imposto para o templo, ele era cobrado anualmente. E ele era cobrado aproximadamente no mês de março. O tempo aqui que decorria era mais ou menos o ano 28, 29 depois de Cristo. A moeda israelita que equivalia a esse imposto era aquela moeda que valia 2 diárias de trabalhador. A moeda grega cobrada, romana aliás, cobrada, era aquela moeda que tinha o valor, era uma moeda internacional, e no câmbio era estabelecido mais ou menos o mesmo valor. Um stater equivalia a 4 dracmas. 2 dracmas, cada uma dracma era uma diária de trabalhador. Então, Jesus orienta a Pedro que fosse ao mar. Devo destacar que quem tinha obrigação de pagar esse imposto eram os israelitas, o imposto do templo. Eram os israelitas que tinham idade superior a 20 anos. Mas Jesus apresenta aqui uma contra-argumentação diante de Pedro. Pedro, de quem deve pagar? Quem deve pagar esse imposto? De quem os reis cobram? São os filhos dos filhos da terra ou são dos estrangeiros? Pedro responde com sabedoria, e de fato era assim. O que Jesus estava querendo contra-argumentar é que ele, sendo filho de Deus, e o templo era dedicado a Deus, era o dono do templo, Deus, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 49, quando Maria pergunta onde ele estava e por que ele fez aquilo, pelo fato de Jesus ter se perdido. Eles achavam que tinha se perdido. Jesus responde: porventura não deveria eu estar na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai? Logo, ele sendo filho de Deus e o templo sendo de Deus, ele não tinha que pagar imposto nenhum. É disso que Jesus está tratando com Pedro. Mas para não haver um escândalo, Jesus nos orienta que nós, tanto ele quanto Pedro, deveriam pagar o imposto, e orienta a todos nós que devemos, de fato, quitar nossas dívidas, cumprir nossos compromissos, inclusive com as instituições, com os governos. O que é que nós vemos aqui? Nesse texto a gente extrai aqui algumas lições. Tem um motociclista aí fazendo uma zoadona aqui no meu estúdio. Meu estúdio não tem fechamento acústico. Mas vamos lá. Voltemos ao texto. Queridos, o que a gente vê nesse texto aqui, antes de qualquer coisa, é que antes de Pedro entrar na casa, Jesus se antecipa. Jesus não estava presente no momento em que as pessoas vêm perguntar a Pedro sobre a questão dos impostos. Mas Jesus mostra aqui para nós que ele é conhecedor, ele é sabedor de todas as coisas. Antes mesmo de Pedro falar qualquer coisa sobre a questão dos cobradores de impostos que estavam abordando ele, Jesus se antecipa perguntando a respeito da questão. O que é que isso nos sinaliza?
Meu amado irmão, Jesus sabe da sua condição, Jesus sabe da sua situação, Jesus sabe o que você está vivendo neste período e sabe da sua realidade. Antes que qualquer pessoa possa falar, Ele conhece essa realidade. A sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, as suas preocupações. Jesus sabe, Jesus conhece. E é bom que Ele saiba e conheça, e é bom que você saiba que Ele sabe. Mas o texto vai além, nos ensinando aqui, queridos. Jesus fala de uma situação com relação a um certo peixe. O primeiro que pegar. Queridos, eu quero chamar a atenção para isso aqui. Havia milhares e milhares de peixes no mar da Galileia. O mar da Galileia é um dos mais piscosos mares do mundo. Com tantos milhares de peixes, havia um que estava engasgado, que estava travado, que estava vivendo uma situação até de asfixia. Eu não sei que tipo de asfixia você pode estar vivendo neste momento, que tipo de angústia você pode estar vivendo nesse momento, mas uma coisa eu sei: Jesus sabe, Jesus conhece. Havia um peixe que estava vivendo isso. Alguém poderia dizer: nada, era um guloso, um comilão, ele mal viu uma moeda cair, ele já foi comendo. Eu digo: e você sabe se ele não estava morrendo de fome? E se não foi a fome que o levou a engolir aquela moeda? Mas existe um fato: a moeda não era alimento. Às vezes as situações da vida nos levam a fazer coisas que a gente imagina que vai nos fazer bem e acaba havendo uma danação e acabamos nos envolvendo numa situação que nos põe em asfixia. Jesus conhecia a realidade daquele peixe e Jesus queria resolver a situação dos impostos, mas aquele peixe também se viu livre daquilo que o asfixiava. Eu vejo aqui nesse texto, queridos, embora o texto bíblico aqui não queira nos ensinar necessariamente sobre isso, mas se era um momento de dificuldade, Pedro não tinha dinheiro para pagar o imposto. Jesus diz: eu tenho a solução, eu vou lhe orientar, faça o que eu lhe disser, e se você fizer exatamente o que eu lhe mandar, tenha certeza, eu vou conduzir este processo no melhor caminho possível. E você vai ver que você terá da minha parte a solução. O que é que nós vemos aqui também? Havia uma parte que cabia a Pedro fazer, sim ou não? Sim. Jesus poderia ir lá e dizer: peixe, pula da água aqui, você que está engasgado, vem aqui. Jesus poderia? Poderia. E o peixe obedeceria? Obedeceria. Mas havia uma parte que Jesus entende que cabe a mim e cabe a você. Pedro foi ao mar. Ah, como é, Senhor? Lança o primeiro peixe que vier. Ah, tá. Pedro poderia apresentar os questionamentos dele: mas, Senhor, que peixe é esse que eu vou pegar? Será que esse peixe vai morder a isca, o anzol? Ele está travado com uma moeda. Ah, Senhor, eu não vou não. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus está nos orientando e a gente... Mas existe uma parte que é minha, uma parte que é sua, que cabe a mim e você desenvolver. E Deus não vai fazer isso no nosso lugar. Ele vai nos orientar, nós precisamos confiar na palavra dele e fazer exatamente como ele mandou. E sem dúvida, ele vai nos ajudar resolvendo o problema. O fato aqui é que Pedro foi, Pedro fez, e a parte de Pedro, que foi cumprida por Pedro, ele o fez na certeza de que aquele que o orientou também faria a parte dele. O fato é que a situação foi resolvida, o imposto foi pago e houve paz. Que nesta noite o Senhor possa estar te abençoando com essa palavra que Ele manda ao seu coração. Que Ele possa estar lhe guardando e lhe livrando de todo mal. E possa estar guardando sua casa, sua vida, seu emprego, sua empresa. Que Ele possa estar guardando a sua saúde. Que Ele possa estar guardando os seus familiares, onde quer que se encontrem, e livrando vocês de todo mal. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado pelo teu santo recado às nossas vidas nesta noite, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se preocupa conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso dono,
na certeza de que o Senhor sempre vai cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.